Então, se eu quero ter uma empresa com bons resultados, eu preciso de assumir 4 personalidades. 4 personalidades, é verdade. São 4 personalidades, é quase uma disfunção tetrapolar. É quase criar um caso psiquiátrico. Disfunção tetrapolar. Ou seja, eu preciso de assumir 4 personalidades e assegurar que a minha empresa satisfaz estas 4 personalidades. A primeira personalidade, e uma vez que já falámos nela, eu vou-lhe chamar exatamente o operador, é a personalidade técnica. É a pessoa que assegura que tudo funciona como deve ser no dia-a-dia. Tá? É muito importante isto. Eu tenho que ser também um pouco técnico. Eu tenho que assegurar que no dia-a-dia tudo funciona. Eu tenho que assegurar que a porta abre no dia à hora que a porta deve abrir. Eu tenho que assegurar que a porta é fechada à hora que a porta deve fechar e que entre a porta a abrir e a porta a fechar, todas as operações da empresa funcionem com a máxima eficiência possível. Eu tenho que assegurar que cada um faz o seu trabalho, eu tenho que assegurar que os clientes são bem atendidos, eu tenho que assegurar que haja vendas que são feitas, eu tenho que assegurar que aquilo que nós vendemos é entregue, eu tenho que assegurar que essas vendas se transformam num lucro, ou seja, eu tenho que assegurar todas as operações do dia-a-dia. Então talvez 30% da minha energia deva ser colocada nisso. E é verdade, apenas 30%. Porquê? Porque eu preciso de mais 70% de energia para colocar nas outras 4 áreas, nas outras 4 personalidades que eu preciso de confirmar que tenho. A personalidade do operador, do técnico, é uma personalidade que vive no presente. Ele assegura que o dia-a-dia funciona. Mas o técnico não é um empreendedor. Não, o técnico é alguém que é muito bom a fazer aquilo que ele faz e que assegura que os clientes são bem atendidos e que o trabalho técnico é bem entregue e é bem executado. Porquê é que eu digo que o técnico não é um empreendedor? Porque um empreendedor não vive no presente. Um empreendedor vive no futuro. Então eu preciso de desenvolver uma personalidade minha que viva no futuro. Eu preciso de desenvolver uma personalidade minha que prepare a empresa para o tal crescimento de que eu falava há pouco. Eu preciso de desenvolver uma personalidade minha que seja capaz de olhar até ao fim da história da empresa, que seja capaz de olhar até depois de eu não estar cá, que seja capaz de olhar depois a 10 anos, que seja capaz de olhar a 5 anos, que seja capaz de olhar a 3 anos, a 1 ano. Eu preciso de uma personalidade que viva no futuro. Porquê? Porque é esta personalidade que vive no futuro que garante o crescimento da minha empresa, que é o driver do crescimento da minha empresa, que é o estímulo, é o carro-chefe do crescimento da minha empresa. Uma empresa onde o dono, o empresário, não tenha esta personalidade empreendedora é uma empresa que não cresce, como é o caso da esmagadora maioria das empresas. Estabiliza num determinado valor de faturação, de lucro e fluxo de caixa, aquele que garante o tal salário, o tal estilo de vida com que o empresário se habitua a viver, e é uma empresa que não tem um crescimento sustentável no longo prazo. Não é isso que nós queremos numa empresa. Uma empresa precisa de crescer. A natureza quer que a empresa cresça. O universo precisa que a empresa cresça. Se eu limito o crescimento da empresa, eu acelero o óbito da empresa. Vou dizer isto outra vez. Senhor empresário, quando eu crio um teto no crescimento da minha empresa, eu assinei a certidão de óbito dessa empresa. Eu garanti que nos próximos tempos ela acabará por morrer, porque tudo o que não está a crescer está a morrer. Ela depois pode morrer devagarinho ou pode morrer rapidamente. Mas a partir do momento em que eu limitei a minha empresa no seu crescimento, eu assinei o óbito da minha empresa. Então é crítico nós termos a noção disto. Uma empresa não é para lhe pagar um salário. Uma empresa não é para lhe dar um estilo de vida. Não é para isso que serve uma empresa. Uma empresa serve para criar valor económico que se reflete em valor financeiro e que assegura um determinado crescimento no longo prazo. Então sim, eu preciso de uma personalidade sonhadora. Uma personalidade que vê aquilo que ainda não aconteceu. Uma capacidade capaz de imaginar e prever o que deve ser no futuro. Então, 30% da minha energia deve ser dedicada a viver no futuro. Então, temos uma personalidade, o operador, o técnico que vive no presente, que mete tudo em controlo, em esforço, em cansaço, em suor. Temos uma personalidade sonhadora, imaginadora, que vive no futuro e que vive a criar aquilo que deve acontecer, a ver, a antever, a prever aquilo que seria ideal acontecer no futuro. Precisamos de uma terceira personalidade que viva no passado.
E quem é esta personalidade que vive no passado? Eu tendo a chamar-lhe o gestor. Esta é uma personalidade muito importante. E esta é uma personalidade mais madura que o empreendedor e que o técnico. Porquê? Porque esta é uma personalidade muitíssimo mais racional. Esta é a personalidade que vive a gerar informação sobre aquilo que aconteceu, a analisar aquilo que aconteceu, a digerir aquilo que aconteceu e a usar essa informação para tomar decisões. Então, esta personalidade de gestor é uma das personalidades mais maduras que nós temos. Analisar o que aconteceu, olhar para os resultados, olhar para os indicadores, gerar números, gerar informação, refletir, escolher, decidir. É uma personalidade muitíssimo importante. Então, uma personalidade para viver no presente, uma personalidade para viver no futuro, uma personalidade para viver no passado. Eu sei, eu falei em 4 personalidades e falei que 30% era no presente, 30% era no futuro e agora vou-lhe dizer, mais 30% é no passado, porque estas são as 3 personalidades mais operacionais na sua empresa. Precisamos de uma 4ª personalidade, acredito eu, e eu tenho falado mais nesta 4ª personalidade já nos últimos anos. Eu chamo-lhe o investidor. E o investidor foi quem pôs o dinheiro para a empresa abrir. Foi quem depositou o capital social. É o dono da empresa. E que, na maior parte dos casos, este investidor é também o operador, é também o empreendedor, é também o gestor. Na maior parte dos casos, estas 4 personalidades confundem-se na mesma pessoa. Mas eu preciso de assegurar que há também esta 4ª personalidade, talvez seja 10% do meu tempo. E porquê apenas 10%? Porque esta não é uma personalidade tão operacional. Esta é uma personalidade atemporal que vê o negócio de cima, uma visão de helicóptero, se você quiser, e é uma personalidade que assegura uma coisa: a empresa produz resultados. É a personalidade que exige a todas as outras personalidades que a empresa gera resultados em lucro e em fluxo de caixa, mas que estes resultados se podem materializar numa de 2 formas. Ou que este lucro e este fluxo de caixa é reinvestido no crescimento futuro das vendas, aumentando o valor da empresa, e eu já lhe explico isto um bocadinho melhor, ou seja, que a empresa tem uma cultura de governança positiva que faz com que o seu valor aumente ao longo do tempo, porque constantemente estamos a reinvestir os lucros dos fluxos de caixa no crescimento futuro da empresa, ou que, caso não haja oportunidades de reinvestimento nas vendas e lucros futuros, que estes fluxos de caixa gerados sejam usados para remunerar o investimento, ou seja, para pagar um dividendo ao dono da empresa. Muito importante, como gestor, como empreendedor e como operador, você tem um salário. Quanto tira da empresa todos os meses? E deve ter esse salário. Mas como investidor, você tem dividendos ou um valor maior na sua empresa ao longo do tempo. Então, o investidor é a personalidade que mantém as outras 3 personalidades alinhadas, garantindo que, de alguma forma, valor é criado e que ele remunerou não apenas a sua hora de trabalho, como operador, empreendedor e gestor, ele remunerou também o seu investimento. Ele fez dinheiro com dinheiro. Então, o investidor faz dinheiro com dinheiro. O operador, o empreendedor e o gestor fazem dinheiro com as suas horas de trabalho.